Oi, gente. Hoje vamos estudar as medidas, né? Mais propriamente as medidas de comprimento. Bom, um pouco de história da matemática. No princípio, a humanidade era nômade, mas com o passar dos tempos, eles resolveram fixar lugar e começaram a plantar para comer. Então, eles sentiram a necessidade de medir, né? Então, a gente viu a humanidade era nômade, eles ficavam assim, andando à procura de comida. Aí passava um tempo, uma temporada numa determinada região, e quando acabava a alimentação ali nas redondezas, eles já mudavam de lugar. Então eles cansaram, né, e acharam que era chegado o momento de fixar, né, esse local, esse lugar. Então eles começaram a plantar para comer. Bom, a partir disso, né, eles sentiram algumas necessidades. E dentre essas necessidades, veio a necessidade de medir. Os egípcios, eles têm um importante papel. Como a civilização egípcia desenvolveu-se às margens férteis do rio Nilo, cultivadas por agricultores que pagavam anualmente um imposto ao faraó, essas terras precisavam ser medidas, pois o imposto era cobrado de acordo com a extensão de terra. E aí, né, o que fazer? Como medir? Né? Então, surgiu essa necessidade imediata, né, de medidas. E os egípcios tiveram, assim, esse papel importante. Bom, as unidades de medida de comprimento. Já houve um tempo em que as pessoas utilizavam parte do corpo como unidade de medida, né? Usavam o pé, usavam a polegada, o palmo. Com o desenvolvimento do comércio, da navegação, das construções, da agricultura, entre outras atividades, as medições ficaram mais complexas, o que tornou um tanto confusa a maneira de medir, utilizando a partes do próprio corpo, né? Vocês imaginam uma pessoa, né? Um passo, uma pessoa tem uma perna bem pequena, o passo dela vai ser tão pequeno, o pé dela é tão pequeno, vai medir uma determinada um terreno, alguma coisa no pé, se uns têm uns pés diferenciados, o tamanho do pé de um é diferenciado do tamanho do pé do outro, o passo é diferenciado, a polegada é diferenciada, então ou mais necessidades ainda. Essas foram as primeiras medidas que surgiram, mas elas não valeram muito, né? Não demorou muito, porque era necessário algo que fosse mais exato, certo? Bom, mas e o que é esse medir que a gente fala? Determinar a extensão, a altura ou a grandeza de medir a área de um terreno. Ter a extensão, a altura ou a grandeza de... O rapaz mede quase 2 metros. Regular algo com moderação, medir as palavras, medir as despesas. Olhar com provocação ou desdém, medir o rival de alto a baixo. A gente está sempre falando dessas medidas de alguma forma, né? Até para desdenhar. Bom, então, exatamente por isso, né, nós vamos estudar, é necessário um estudo mais profundo dessas unidades de medidas de comprimento, né? A princípio, o passo, o pé, a polegada, o palmo e depois o que aconteceu. É isso, gente? Bom, vejam aqui. Então, nós temos algumas unidades aqui de medida: a polegada, o pé, o palmo, a jarda, né, o passo. Vejo por que essas medidas deixaram de existir. Quer ver? Vamos fazer um teste. Peça ajuda para quem estiver em casa, depois da aula, né? E usando o palmo desta pessoa, meça o tampo da mesa no mesmo sentido. Procura um determinado lugar e peça, né, para que a pessoa, ou menor que você ou maior que você, meça a mesa, né? Vamos medir a mesa. Quantos palmos deu a sua medida? E da pessoa que você pediu, deu quantos palmos? Certo? Com certeza vai ser diferenciado. Claro que você não vai pedir uma pessoa do seu tamanho, né? Você vai pedir uma pessoa bem mais velha, ou uma pessoa, ou uma criança, né? Então, as medidas foram iguais? De jeito nenhum.
Vocês observem que vocês utilizaram o palmo, né? E as medidas vão ser diferenciadas. Se vocês quiserem continuar fazendo o teste, vá o pé, mede um determinado espaço com o pé. Pede uma criança para medir, pede uma pessoa mais velha que você para medir, tá bom? E vocês vão ver que esses resultados vão ser diferenciados. Então, foi por isso, gente, exatamente por essa razão, que essas unidades de medida, elas não funcionaram. O que aconteceu? Bom, o jeito, né, veio em seguida alguns instrumentos disponíveis para medir esses comprimentos. A partir daí surgiu a fita métrica, a trena, o metro de carpinteiro, todo mundo conhece, né? A régua graduada, né? E assim foram surgindo outras medidas tão necessárias. E o que é esse comprimento que ele precisa ser medido? Bom, comprimento é a maior dimensão horizontal de um objeto de uma superfície, ou a dimensão que se encontra no eixo da sua orientação. Pode ser ainda a extensão de algo considerado de uma extremidade à outra. É o comprimento. Depois de muito, né, surgindo o metro linear. E como surgiu? A partir de que surgiu? No sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é o M. O metro é adequado para expressar, por exemplo, a largura de uma rua, o comprimento de uma sala, a altura de um edifício. Além do metro, existem outras unidades de medida de comprimento. Para expressar a medida de grandes distâncias, temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são múltiplos do metro. Na prática, a unidade mais utilizada é o quilômetro. Então, nós temos aqui, olha, essas, né? Aqui nós temos os submúltiplos do metro. O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro é 100 vezes maior que o metro. E o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Então, deca, 10. Em grego, né? Hecto, 100. Quilo, 1000. Para expressar a medida de pequenas distâncias, temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são os submúltiplos do metro. Na prática, as unidades mais utilizadas são o centímetro, né? Aliás, primeiro o decímetro, 10 vezes menor que o metro, o centímetro 100 vezes menor e o milímetro 1000 vezes. Então, deci, de décimo, centi, centésimo, milésimo. A unidade de comprimento usada como padrão é o metro. Então, nós temos o metro, que é a principal. Ela é equivalente a 100 centímetros. Então, veja aqui. A medida de comprimento. Espirrando aqui, não sei de onde começou, espirrei rápido. E nossa aula continua. Medida de comprimento. Olha, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Aí nós temos a unidade principal da medida de comprimento, que é o metro. Então, quilômetro, hectômetro e decâmetro são os múltiplos. Decímetro, centímetro e milímetro são os submúltiplos. O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Então, nós temos o metro, as unidades maiores e as unidades menores. As unidades maiores, que são os múltiplos, e as menores, que são os submúltiplos. Então, só colocando para vocês mais uma vez, né? Os múltiplos e do outro lado os submúltiplos. Mas a gente pode fazer uma transformação dessas unidades, transformação das unidades de medida de comprimento. Para chegar ao quintal, Vera andou 5,63 metros e Neuza 423 centímetros. Quem percorreu a maior distância?
Para saber quem percorreu a maior distância, é necessário primeiro trabalhar com a mesma unidade de medida. No caso, vamos transformar em centímetro a medida dada em metros, a fim de comparar as duas distâncias. 5,63 metros, a gente já sabe que é bem maior que 423 centímetros, mas vamos ver a equivalência, não é isso, gente? Quanto vale 5,63 metros em centímetros? Aí nós vamos transformar. Como? Da esquerda para a direita, cada unidade de medida equivale a 10 vezes a unidade de medida seguinte, multiplicamos 5,63 vezes 10 vezes 10. Nós vamos ver isso bem compassadas, viu, gente? Não se preocupe nessa. Essa transformação de medida ela é muito prática e a gente vai ver bem devagarinho. Só estou colocando para vocês porque às vezes a gente encontra duas medidas diferentes. E o que fazer para saber quem é maior e quem é menor? Transformar as duas numa mesma medida. Aqui no caso a opção foi transformar metro em centímetro. Agora nós vamos lá. E como a gente faz essa transformação? Fácil. Transformação de medidas. Todas as vezes que você vai transformar do maior para o menor, você multiplica. Quando você vai transformar do menor para o maior, aí você divide. Assim, olha. Se quisermos converter 1 quilômetro para metro, devemos multiplicar por 10 3 vezes, olha. Quilômetro para metro, olha, quantas casas? Ó, você está aqui em quilômetro, aí você vai 1, 2, 3, então você multiplica por 1000, ó. Você está em quilômetro e vai transformar em metro. 1, 2, 3, então vamos lá. Ó, 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Olha, está em quilômetro aí, ó. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. É a mesma coisa que multiplicar vezes 1000. Então, 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10 vai dar 1000. Outra. Agora um exemplo mais difícil. Converter 120 quilômetros em centímetro, olha. Quilômetro em centímetro. Quantas casas? Aí você conta, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa que multiplicar 120 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 5 vezes. Não é isso? Olha. 120 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então, 120, já tem 120, baixa o zero, depois você baixa 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o total de zeros, né? 6 zeros. Outro exemplo. Converter 1.200 milímetros para metro. O que vai acontecer agora? Você está em milímetro e você vai voltar para metro. Então, o que vai acontecer? Ó, milímetro para metro. Então, você vai dividir. Você está em milímetro, você vai até metro. Quantas casas? Ó, milímetro aí, ó. 1, 2, 3. Só dividir por 10, por 10, por 10. É a mesma coisa de dividir por 1000, não é isso? Então, se você vai dividir por 1000, olha. Lembra da regra básica? Olha, tem o 1.200 dividido por 1000. A vírgula estava aqui, ele vai 3 casas. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, entre 1 e o 2. Não é isso, gente? Olha. 1.200 dividido por 10, por 10, por 10. 10, 10 e 10 é a mesma coisa que 1000. Então, a vírgula está aqui. Por 10, a vírgula ficou aqui. Por 10, a vírgula ficou aqui. Dividiu por 10 novamente, a vírgula ficou aqui. Olha o resultado, 1,2 metros. Vamos continuar fazendo a conversão. Agora, 12 quilômetros para metro. Quanto obtemos? Olha, 12, nós estamos em quilômetro e nós vamos andar para metro. Então, nós vamos nessa direção da multiplicação. Quantas casas de quilômetro para metro? Você está em quilômetro, vai para metro. 1, 2, 3. Ah, então você vai multiplicar 12 vezes 1000, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, né, gente? Então, 12 vezes 1, 12. Aí você baixa os 3 zeros. 12.000. Determine quanto vale milímetro, né? Quanto vale em milímetro 2 decâmetros. Então, você vai transformar 2 decâmetros em milímetro. Decâmetro em milímetro. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. São 4 casas. Então, você vai 2 vezes, ó, 1, 2, 3, 4. Deu 10.000. Aí é só multiplicar. 2 vezes 1, 2. Aí baixa os 4 zeros. Transformou em milímetro. Ok, gente?
Quando você vai nessa direção, você multiplica. Quando você vem de lá para cá, você vem voltando, aí você divide. Não esquece, olha. Do maior para o menor, multiplica. Do menor para o maior, divide. Calcule a soma de 3 quilômetros mais 20 metros. Olha, gente, está em quilômetro, está em metro. Medidas diferentes. Então, nós vamos transformar na mesma medida. Então, nós vamos transformar quilômetro em metro. 3 quilômetros em metro. Quantos passos eu vou dar quilômetro para metro? 1, 2, 3. Ah, então é só multiplicar, né? 3 vezes 1.000, 3.000. Aí é só juntar. 3.000 metros mais 20 metros, que é 3 quilômetros mais 20 metros, então 3.020 metros. Ok? Bom, aí nós temos uma tarefinha no livro, tá bom, gente? Não esqueça, todas as vezes que vocês forem transformar, vocês precisam desse quadrozinho aqui, certo? Lembrando que quando vai do maior para o menor, multiplica, do menor para o maior, divide. Isso não pode esquecer, tá bom? Vocês vão fazer a tarefa que está lá no nosso livro. Até a próxima, gente!